Você sabe usar o densímetro corretamente? Será? Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer e olha essa cerveja, a nossa Amber Ale. Olha lá atrás, aqui ó, o meu dedo lá atrás e a escrita no copo, a transparência, a Amber Ale, olha que cor, maravilhosa, perfeita, tá no canal. Mas hoje nós vamos falar sobre densímetro. Por que isso? O que aconteceu? Aconteceu que vários inscritos entram em contato falando que a cerveja parou de fermentar, que está com 1020 de FG. – 1020. A gente pergunta, está medindo com o quê? Com refratômetro ou com densímetro? Porque com refratômetro tem que haver a correção por causa do álcool, né? Interfere na refração da luz. Mas não, estou medindo com densímetro que está dando 1020. Aí a gente fica pensando, será que é pouca levedura? Não, fiz o starter. A rampa de temperatura, por mais alta que você faça, né, 1020, é um final muito alto, né, cara, para um densímetro. Era para dar ali no densímetro uma rampa alta, 1015, 1010, né, cara, 1012. Tá dando 1020. Aí eu tava aqui outro dia, tirando a medida minha, ontem, da cerveja que eu tô fazendo aqui, uma Vienna Ale. Ela chegou no final, depois de 4 dias, fiquei medindo com o refratômetro, e estava fixa a medida em 1025, 1024, no refratômetro. Aí fiz a correção 1010, né, 1010, ok? Aí eu, tá certo, 1010. Aí mesmo assim eu dou uma conferida com o densímetro. Quando eu fui conferir com o densímetro, a medida deu 1020. Eu pus o densímetro, retirei na proveta, pus o densímetro, e quando eu medi assim, o densímetro foi subindo e parou em 1020. Aí eu, com 1020 não pode. Aí eu observei que o líquido estava impregnado de CO2. Quando você chega no final da fermentação, tem muito CO2 dissolvido na sua cerveja, né? Não é CO2 suficiente para você sentir que ela está carbonatada, mas tem CO2. E as bolinhas de CO2 estavam empurrando o densímetro para cima e marcou 1020. Aí o que eu fiz? Tirei e coloquei várias vezes, 4 ou 5 vezes. Aí eu movimentei as bolhas de CO2 e ele estabilizou em 1010. Mediu certo dessa vez, 1010. Aí eu pensei, pô, o CO2 influencia. Talvez essa galera novata, que não tem experiência, gente, eu estou falando aqui para os iniciantes mesmo. O cara mediu com o densímetro 2 ou 3 vezes só. O cara é iniciante. Aí ele está medindo e está dando 1020 por causa do CO2, e ele acredita na medida e pensa, minha cerveja parou de fermentar, o que eu faço agora? Mas a cerveja dele já terminou a fermentação e a medida está errada, está medindo errado. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é impossível medir errado com o densímetro. É só pegar o densímetro e colocar, é só pegar a proveta com o líquido e colocar o densímetro. Não. A superfície tem que estar reta, né? Tem que estar na temperatura de 20 graus. Fora estar na temperatura de 20 graus, tem que estar sem CO2 ou com muito pouco CO2. Então qual que é o segredo? Quando você for fazer essa medida, você tira lá na proveta os 100 ml, os 200 ml, dependendo do tamanho da sua proveta, joga num copo mais largo e dá uma agitada ali, ó, 30 segundos ali, ó, só para espalhar o CO2. Aí você volta para a proveta e quando você colocar o densímetro, você coloca, tira, coloca de novo e deixa na terceira ou quarta vez, você deixa. Aí ele vai marcar a medida correta. Porque se você só pegar ali na sua bombona
no seu fermentador os 100 ml ali na proveta, colocar em cima de uma mesa reta e colocar o seu densímetro, ele vai medir 1010 e vai ir subindo. Vai subindo, vai parar em 1020 ali, 1025. Por causa da quantidade de CO2 num espaço muito reduzido, que é da proveta, né, estreito. Aí o CO2 fica lá no fundo e empurra. Ele quer sair. Ele empurra a proveta para cima, ele empurra o densímetro para cima e marca uma medida errada. Acreditem, isso acontece. E se você não observou que isso acontece, você acredita na medida. E aí fica sem saber o que fazer, né? Acha que sua cerveja tá errada. E não tá certo. Entendeu? Eu fiz essa medida. Não ficou muito bem gravado, gente. Porque vocês têm que perdoar, porque a gente grava aqui com um equipamento que é só um celular. A gente só tem um celular simples para gravar. É o que a gente tem e a gente não vai deixar de fazer conteúdo por causa disso. Então eu gravei lá, ficou um pouquinho de longe, mas pode acreditar em mim, todas as informações que eu estou dando são reais. E aí eu medi lá, mostrei lá, eu colocando no densímetro, e depois ele vai subindo. Eu vou narrando para vocês, e ele vai subindo e para em 1025. Eu vou e faço esse procedimento de colocar várias vezes, ele estabiliza em 1010. Segue aí agora, não sai do vídeo. Segue aí agora e veja, na real, o que aconteceu. Veja aí. É isso aí, senhoras e senhores. Vamos mostrar agora como tirar a densidade da sua cerveja com a proveta e o densímetro. Por que isso? Porque está acontecendo os erros que eu falei anteriormente, né? Eu vou explicar aqui agora na prática o que acontece, que a medida sai errada. Vou ali pegar a amostra. Está aqui, senhoras e senhores, nossa amostra, né? Deixa eu arrumar essa luz aqui. É isso aí. Vai dar para vocês entenderem, tá? A medida vai estar longe, mas eu vou falar para vocês o que está dando. Tá aí que nossa amostra, a nossa cerveja Vienna Ale é para dar 1010. O esperado é 1010 de FG. Ó. Acabei de tirar lá do nosso fermentador, na nossa bombona fermentadora. Ó. Tá a 20 graus. Tornou normal. É para dar 1010. Ó, deu 1010. Não posso mostrar para vocês aqui, mas está com 1010. Tá? Mas olha que ela vai subindo, ó. Agora já tá 1020. Ó. Tá subindo, gente. Ela vai subindo. Ó. É incrível. Mas vai subindo, ó. 1022. Aí ela para aí em 1022 e a pessoa fala assim: mas como assim? Era para dar 1010, então não está fermentando. Não está fermentando. Parou a fermentação. 1025. A temperatura não subiu, gente. Tá aí que é a 20 graus. Mas o que acontece? CO2 dissolvido na cerveja. Tá cheio de bolinha. As bolinhas vão empurrando o fundo do densímetro para cima. 1025, 1026. Vai subindo para cima, vai empurrando para cima o densímetro e mede errado. O que você faz? Você retira, coloca novamente, retira, coloca novamente, para que esse CO2 saia da cerveja. Olha lá, voltou, 1010. Voltou a marcar 1010. Entendeu? Então muita gente aí está medindo e acredita na primeira medida. Ele coloca, aí sobe, marca 1020 aí. A minha cerveja está com 1020 e não está com 1020. Após 4 dias de fermentação, eu já medi no refratômetro e no refratômetro manteve a mesma medida por 2 dias seguidos. Então aqui deveria estar batendo com o refratômetro. E aqui está maior, está marcando 1020. E quem não tem um refratômetro para comparar? Acredita na medida. Agora fixou em 1010. 1010. Vou mostrar para vocês. 1010. Olha lá. 1010. Agora tá certo.
Agora tá certo, né? 1010, ó. Você coloca e já vê a medida. 1010, certinho 1010. Se a gente ficar aqui um tempo, o CO2, eu tenho muito CO2 aqui embaixo. O CO2 vai empurrando. Aproveita para cima e dá o 1020, que é uma medida falsa. Então, qual a saída também? Você tirar a sua medida aqui, os 100 ml, colocar num copo mais largo, dá uma agitadinha para o CO2 se desprender do líquido, você coloca na proveta e faz a medida. Porque se você medir, só com a medida que você tirou de lá, igual estava aqui no começo, cheio de CO2, e for medir, vai dar a medida incorreta. O CO2 empurra esse êmbolo, é muito leve, empurra ele para cima, entendeu? Então você vai, faz isso, ó, tira e coloca várias vezes, ó, para mover as moléculas de CO2 e você conseguir a medida real. Novamente 1010, eu mostrei para vocês aí, é ruim para filmar, mas tá aqui, ó, 1010 certinho, sem erro, né? Vamos continuar nosso papo ali num lugar mais confortável. E aí, viram? Que incrível? CO2. CO2 fez isso. Faz você ter uma leitura errada. Imagine quantos iniciantes estão passando essa dificuldade. Então esse vídeo é para isso. Espero que vocês tenham compreendido, tenham esclarecido, né? Que você tem que ter esses cuidados, essas manhas de observar. E uma dica que eu dou, gente, tem um amigo meu aí que sempre tem contato com umas dúvidas muito simples. Ele já está fazendo cerveja há algum tempo. E eu acredito que isso acontece porque as pessoas assistem os vídeos no YouTube pela metade. Cara, por favor, assistam os vídeos na íntegra. Eu não peço isso pensando no canal, que o canal vai ter mais visibilidade. Não, é pensando em você. Você só vai aprender se assistir os vídeos na íntegra, direto, o vídeo total, porque aí você vai aprender. Tem muita informação que está justamente no momento que você adiantou o vídeo, entendeu? Então assista o vídeo na íntegra, não custa nada, assim você vai tirar de letra. Então, essa foi nossa dica sobre densímetro, como usar o densímetro de maneira correta. Se vocês acharem que o vídeo não ficou muito claro, que surgiu dúvidas, deixe no comentário. A gente tenta fazer um vídeo mais detalhado. Mas o importante aqui nem é a filmagem. O importante aqui é as informações. Entendeu? As informações foram claras. É para você pegar seu densímetro e tirar o CO2 antes de fazer a medida. E se você entrar numas de demorar muito para tirar o CO2, você observa. Pega um termômetro e observa se você está medindo com o densímetro a 20 graus. Provavelmente vai estar, que a temperatura não varia tanto assim. Você tira a amostra quando ele está a 20 graus, na hora que está no descanso de diacetil. Certo? Aí você faz a medida, tira o CO2 e faz a medida. Com o CO2, ele vai subir e vai medir errado. Eu garanto isso. Então, senhoras e senhores, aqui é a nossa Amber Ale, o vídeo está no canal. Ó, olha lá a estrelinha lá atrás, ó. A estrela aqui. Olha lá, ó, como é que você vê ela através do copo, ó. Isso é clarificação de barril, tá, gente? A cerveja vai melhorando no barril. Vocês viram o lançamento dessa cerveja, não estava tão clarificada assim, mas o barril faz isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter esclarecido. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!